Imagine um mundo onde um assassino de aluguel, frio e calculado, encontra uma garota de 12 anos, cheia de coragem e dor. Essa é a essência de O Profissional, filme de 1994, dirigido por Luc Besson, que mistura ação, drama e uma pitada de emoção que atravessa gerações. A história nos leva pelas ruas de Nova York, onde Leon, um matador profissional, e Matilda, uma jovem marcada por uma tragédia, formam uma dupla improvável. O filme é mais do que tiroteios e perseguições. Ele fala sobre conexões humanas, escolhas difíceis e até onde alguém pode ir por amor ou vingança. Leon, interpretado por Jean Reno, é um homem de poucas palavras. Ele vive uma vida solitária, seguindo um código rígido. Nunca se apegar, nunca falhar. Sua rotina é simples: missões perigosas, um copo de leite e cuidar de sua planta, que ele trata como um símbolo de sua própria existência. Mas tudo muda quando Matilda, vivida por uma jovem Natalie Portman, entra em sua vida. Após a família dela ser assassinada por um policial corrupto, Matilda bate à porta de Leon, em desespero. Ele, que nunca quis laços, acaba acolhendo a garota. E o que começa como um acordo vira uma relação profunda. A química entre Leon e Matilda é o coração do filme. Natalie Portman, com apenas 12 anos, entrega uma atuação poderosa, mostrando uma mistura de inocência e raiva. Jean Reno, por outro lado, traz uma vulnerabilidade única a um personagem que poderia ser apenas um clichê de assassino. Eles criam momentos que ficam na memória, como as conversas simples no apartamento de Leon, ou as cenas em que Matilda tenta aprender a ser uma limpadora. Como ele, é uma relação que equilibra ternura e tensão, nunca caindo em exageros. Luc Besson, o diretor, usa Nova York como um personagem à parte. As ruas sujas, os prédios antigos e a trilha sonora marcante criam uma atmosfera envolvente. Cada cena é cuidadosamente planejada, desde os tiroteios intensos até os momentos silenciosos, como quando Leon cuida de sua planta. A câmera de Besson foca nos detalhes: o olhar perdido de Matilda, o copo de leite na mão de Leon, a fumaça dos cigarros. Esses elementos transformam o filme em algo maior do que uma simples história de ação. O vilão, Norman Stansfield, interpretado por Gary Oldman, é outro destaque. Ele é um policial corrupto, instável e assustador, que rouba a cena com sua energia caótica. Oldman cria um antagonista que é ao mesmo tempo charmoso e aterrorizante. Como eu gosto dessas pequenas calmarias antes da tempestade. Ele é o oposto de Leon. Enquanto o assassino segue regras, Stansfield é puro caos. Essa diferença dá ao filme um contraste poderoso, elevando a tensão a cada encontro. Um dos temas centrais do filme é a busca por redenção. Leon, que viveu matando, encontra em Matilda uma chance de fazer algo bom. Já Matilda, devastada pela perda da família, vê em Leon uma figura de proteção e um caminho para sua vingança. Essa relação levanta questões. É possível mudar quem somos? O assassino pode encontrar paz? O filme não dá respostas fáceis, mas deixa o público pensando sobre o peso das escolhas e o valor das conexões humanas. A trilha sonora, composta por Eric Serra, é outro ponto forte. As músicas acompanham o ritmo do filme misturando tons melancólicos com batidas intensas nas cenas de ação. A canção Shape of My Heart, de Sting, que toca nos créditos, resume a emoção do filme. Um coração partido, mas cheio de esperança. Essa combinação de som e imagem faz com que cada cena tenha um impacto emocional forte, seja nas explosões ou nos momentos de silêncio. O Profissional também é um marco por sua influência. Lançado em 1994, ele inspirou outros filmes de ação com anti-hero complexos. A ideia de um assassino com um lado humano se tornou um padrão em Hollywood, mas poucos conseguiram repetir a profundidade de Leon e Matilda. Além disso, o filme lançou Natalie Portman como uma estrela, mostrando seu talento logo em sua estreia. Até hoje, fãs citam cenas e falas, prova de como o filme marcou a cultura pop. Apesar de ser um filme de ação, O Profissional é seguro para diferentes públicos. Não há exageros que comprometam a experiência. E a história foca mais nas emoções do que na violência gratuita. Isso o torna acessível até para quem não é fã do gênero, já que a trama é sobre pessoas, não apenas sobre tiroteios. É um equilíbrio que poucos filmes conseguem, misturando adrenalina com uma história que toca o coração. O Profissional, o filme de 1994, que transformou o gênero de ação com uma história cheia de emoção e humanidade. Dirigido pelo visionário Luc Besson, essa obra-prima nos apresenta Leon,
um assassino de aluguel com um código de honra. E Matilda, uma garota de 12 anos que carrega o peso de uma tragédia. Juntos eles formam uma dupla que desafia as expectativas, navegando por um mundo perigoso em Nova York, mais do que explosões e tiroteios. Esse filme fala sobre laços improváveis, a busca por um propósito e o poder transformador de conexões. Genuína. Vamos mergulhar nos detalhes que fazem desse clássico algo tão único e atemporal. Leon, vivido brilhantemente por Jean Reno, é um homem preso em uma rotina solitária. Ele é um limpador, como chama sua profissão, executando missões com precisão cirúrgica. Sua vida é minimalista, um apartamento simples, um copo de leite diário e uma planta que ele cuida com carinho como se fosse sua única ligação. Calm algo vivo. Mas por trás dessa fachada fria, há um homem que evita emoções para sobreviver. Quando Matilda, interpretada por uma jovem e talentosa Natalie Portman, entra em sua vida, tudo muda. Após perder a família em um ataque brutal liderado por um policial corrupto, Matilda encontra refúgio com Leon. E o que começa como uma ajuda relutante, se transforma em uma relação que mistura proteção, aprendizado e afeto. A relação entre Leon e Matilda é o que faz o filme brilhar. Natalie Portman, em sua estreia no cinema, entrega uma atuação impressionante, capturando a dor, a raiva e a esperança de uma garota que cresce rápido demais. Jean Reno, por sua vez, traz uma delicadeza inesperada ao papel de um assassino. Ele mostra Leon como alguém que, apesar de sua profissão, tem um lado humano reprimido, revelado aos poucos na convivência com Matilda. Cenas como os dois dividindo o apartamento, conversando sobre a vida, ou brincando de imitar celebridades. São momentos de leveza que contrastam com a tensão do enredo, criando um equilíbrio perfeito entre humor e drama. Luc Besson usa a cidade de Nova York como um cenário vivo, quase um personagem à parte. As ruas escuras, os prédios decadentes e os becos claustrofóbicos refletem um mundo sombrio em que Leon e Matilda vivem. A direção de Besson é meticulosa, com enquadramentos que destacam as emoções dos personagens. Em uma cena, vemos o rosto de Matilda iluminado por uma luz suave, enquanto ela fala sobre seus sonhos. Em outra, a câmera acompanha Leon em um tiroteio com movimentos rápidos, aumentando a adrenalina. Esses contrastes, visuais aliados à fotografia de Thierry Arbot, dão ao filme uma identidade única, que mistura o realismo cru com um toque de poesia. O vilão, Norman Stansfield, é uma força da natureza, interpretado por Gary Oldman. Em uma atuação explosiva, ele é um policial corrupto movido por impulsos descontrolados. Stansfield é imprevisível, alternando entre calma assustadora e surtos de violência, o que o torna um antagonista inesquecível. Sua presença em cena é magnética, especialmente em momentos como a fala icônica sobre calmarias antes da tempestade. Ele é o oposto de Leon. Enquanto o assassino segue um código rígido, Stansfield é puro caos, criando um conflito que mantém o público grudado na tela. Um dos grandes temas de O Profissional é a busca por redenção. Leon, que passou a vida tirando vidas, encontra em Matilda uma chance de deixar um legado positivo. Ele a protege, ensina e, de certa forma, se torna a família que ela perdeu. Matilda, por outro lado, canaliza sua dor em um desejo de vingança, mas também encontra em Leon um porto seguro. O filme levanta questões profundas. É possível mudar o rumo de uma vida marcada por violência? Um coração endurecido pode se abrir novamente? Essas reflexões, transformadas em narrativa, tornam a história mais do que um filme de ação, mas uma jornada sobre o que realmente importa. A trilha sonora composta por Eric Serra e um elemento que eleva a experiência. As melodias alternam entre tons melancólicos, que refletem a solidão dos protagonistas, e batidas intensas, que acompanham as sequências de ação. A música nunca domina a cena, mas está sempre lá, guiando as emoções. A canção Shape of My Heart, de Sting, que toca nos créditos finais, é a cereja do bolo, encapsulando a mistura de tristeza e esperança que permeia o filme. Essa trilha sonora é tão marcante que muitas vezes é associada automaticamente à imagem de Leon e Matilda. Nos bastidores, O Profissional também tem histórias fascinantes. Luc Besson escreveu o roteiro em apenas 30 dias, inspirado por sua vontade de criar um filme que misturasse a ação hollywoodiana com a sensibilidade do cinema europeu. A escolha de Natalie Portman foi um acaso feliz. Ela foi descoberta em uma audição aberta e conquistou o papel com seu carisma natural. Jean Reno, que já havia trabalhado com Besson em outros projetos, trouxe sua própria experiência para o papel, improvisando pequenos gestos que deram mais profundidade a Leon, como o hábito de beber leite.
Essas curiosidades mostram como o filme foi um esforço coletivo de talentos que estavam no auge da criatividade. O impacto cultural de O Profissional é inegável. Lançado em uma época em que os filmes de ação eram dominados por heróis musculosos, ele trouxe um protagonista diferente, um homem comum, com falhas e sentimentos. A ideia de um assassino com coração influenciou obras futuras, de séries a filmes de Hollywood. Além disso, o filme lançou Natalie Portman como uma estrela, abrindo portas para sua carreira brilhante. Até hoje, fãs recriam cenas, compartilham memes e discutem o legado do filme, prova de sua relevância mesmo após décadas. Por fim, O Profissional é um filme que fala a todas as idades. Apesar de seu tema de vingança, ele é apresentado de forma acessível, com foco nas emoções e nos laços entre os personagens, sem exageros que possam afastar o público. É uma história sobre encontrar luz mesmo nos momentos mais escuros, sobre criar laços onde menos se espera. Se você nunca assistiu, agora é a hora. E se já conhece, revisite essa obra-prima e perceba novos detalhes. Qual é a sua cena favorita? O que Leon e Matilda representam para você? Deixe nos comentários. Curta, compartilhe e se inscreva para mais vídeos como este.